Olá, hoje a gente vai mergulhar num movimento antigo e bem misterioso que fez uma pergunta no mínimo radical. E se este mundo em que a gente vive não for o que parece? E se na verdade ele for uma espécie de prisão? Essa é talvez uma das perguntas mais antigas que existem. De onde vem o mal? É uma questão que, sabe, atormentou filósofos, teólogos e provavelmente qualquer pessoa que já parou para pensar no sofrimento e na injustiça do mundo. Pois é, numa época de muita crise lá no Império Romano, um tempo de instabilidade bem parecido com o nosso, surgiram os gnósticos, com essa resposta chocante. Para eles, a solução para o problema do mal não era tentar consertar o mundo, era, na verdade, escapar dele de uma vez por todas. Ok, então vamos fundo nisso. Para a gente entender os gnósticos, a gente precisa começar pela pergunta que era uma verdadeira obsessão para eles. Eles pensavam o seguinte: se desse para identificar a fonte, a origem exata do mal, então seria possível encontrar um jeito de se livrar dele. A resposta para essa origem era, para eles, a própria chave da salvação. E a resposta que eles encontraram para essa pergunta os levou a uma visão de universo completamente diferente. Uma visão que, basicamente, virava de cabeça para baixo tudo que se acreditava na época. Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem a visão greco-romana e a judaico-cristã, que enxergavam o universo, o cosmos, como uma obra de arte divina, toda certinha, boa. Do outro, os gnósticos viam o exato oposto. Para eles, este mundo não era um lar. Era uma jaula, uma prisão. E o ser que o criou não era o Deus verdadeiro. Esse criador inferior era chamado de demiurgo. Ele não era o Deus supremo, aquele da luz, mas sim uma entidade menor, ignorante, às vezes até meio malévola, que, sem entender direito o que estava fazendo, aprisionou espíritos divinos na matéria. Essa citação aqui do Evangelho de Filipe, que é um texto gnóstico, resume a ideia perfeitamente. A criação não foi um ato de bondade, pensado, foi um erro, um grande fracasso cósmico. E a mitologia deles vai ainda mais longe, viu? A criação do nosso universo teria sido resultado de uma crise no plano divino, uma espécie de aborto da sabedoria divina a Sofia. Foi um acidente catastrófico e não um plano glorioso. Então, se o mundo é uma prisão, o que isso significa para nós seres humanos? Qual é o nosso papel nessa história? Para os gnósticos, todo ser humano carrega dentro de si uma faísca do verdadeiro Deus, uma luz do reino espiritual. O problema é que essa luz está presa. Presa no corpo, presa neste mundo material e, para piorar, governada por guardiões cósmicos nada amigáveis. E esses carcereiros eram chamados de arcontes. Eles eram vistos como uma espécie de governantes demoníacos dos planetas, agindo como guardas para garantir que nenhuma alma conseguisse escapar dessa prisão cósmica e voltar para sua verdadeira casa. E fugir não era nada simples. Textos como o primeiro Apocalipse de Tiago descrevem a jornada da alma depois da morte como uma subida perigosa, passando por cada esfera governada por um arconte. E para passar por cada um desses guardas, a alma precisava de senhas, um conhecimento secreto para poder superar cada um deles. Esse sentimento de não pertencer a este lugar era muito forte. Eles se viam como halógenos, ou seja, estrangeiros numa terra que não era deles. A vida aqui era vista como um estado de esquecimento, um tipo de sono ou embriaguez, em que a centelha divina se esquece de quem ela realmente é. Mas havia uma saída. Havia uma chave para abrir essa prisão. E essa chave não era a fé, como muitos pensavam. Era o conhecimento. Essa chave era a gnose. E não era um conhecimento de livro, de estudar. Era uma revelação, um despertar interno. É como se a centelha divina dentro da pessoa finalmente se lembrasse e dissesse: opa, eu não sou daqui, meu lugar é outro. E aqui a gente vê uma diferença fundamental. Enquanto o cristianismo mais tradicional falava de salvação pela fé, a pistis, em um salvador externo, o gnosticismo focava na salvação pelo conhecimento interno, a gnose. O objetivo, então, não era consertar o mundo, mas sim dar o fora dele. Então, para o gnóstico, a redenção não tinha nada a ver com ressurreição do corpo ou com um novo céu e uma nova terra. Significava a libertação final da alma, deixando esse cosmos defeituoso para trás, para sempre. Certo. Mas qual é o legado de uma visão de mundo tão pessimista?
As fontes que a gente analisou argumentam que ela deixou uma marca bem profunda no pensamento ocidental. Ao ensinar que o mundo material é mau, uma prisão, o gnosticismo criou uma divisão profunda entre o espírito humano e a natureza. A natureza deixou de ser vista como uma aliada para se tornar uma adversária, algo a ser superado e não abraçado. Essa pergunta cortante de Tertuliano, um escritor cristão que era um grande opositor dos gnósticos, vai direto ao ponto. Pensem bem, se até a beleza de uma flor é obra de um criador falho e de um mundo corrupto, como é possível gostar de qualquer coisa neste mundo? E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Embora o gnosticismo como movimento tenha desaparecido, será que esse sentimento de alienação do mundo natural, essa sensação de sermos estrangeiros no nosso próprio planeta, realmente acabou? Ou será que ele sobrevive até hoje, só que de outras formas?